Meu nome completo é José Elias Murat. Eu nasci em 31 de outubro de 1926 em Ribeirão Vermelho, uma pequenina cidade próxima de Lavras. Porque, na verdade, na época, Ribeirão Vermelho era distrito. Então, o meu registro, minha certidão de nascimento, está escrito Lavras. Isso tem criado até alguns probleminhas com Ribeirão Vermelho, porque o povo fica um pouquinho, assim, magoado pelo fato de, nos meus currículos oficiais, o local de nascimento está como Lavras. Mas eu me sinto feliz, porque tem praticamente duas cidades como local de nascimento, né? Ribeirão Vermelho e Lavras. Meu pai se chamava Elias Murat e minha mãe Labib Murat, ambos imigrantes libaneses. Então, eu sou um brasileiro de primeira geração. Meu pai foi um comerciante, imigrante. Ele imigrou do Líbano pouco antes da Primeira Guerra Mundial. Naquela época, o Líbano era ocupado pela Turquia e havia muita perseguição política e religiosa. E meu pai era cristão maronita. E os muçulmanos daquela época perseguiam muito os cristãos na região. Então ele com minha mãe migraram para o Brasil, em 1912, salvo engano. E foi logo para o interior, ali para Lavras, que tinha uns parentes, irmãos dele que moravam lá, e se estabeleceu como comerciante em Ribeirão Vermelho. O que me causa uma profunda admiração hoje em dia, viu, Vanderlei, é que eu já fui para viver em 2 países estrangeiros, a França e os Estados Unidos. E fui sabendo pouco a língua, francês e também inglês. E tive enormes dificuldades. Então me admira até hoje como é que meu pai e minha mãe, libaneses, só falando árabe, vieram para o Brasil, foram para esta cidade, se estabeleceram lá com o comércio e se desenvolveram e criaram uma família inteira, né? Com as dificuldades todas de língua que a gente sabe que se enfrenta, principalmente nas condições difíceis daquela época. Eu assim, tenho uma admiração muito grande, porque meu pai começou a vida como mascate. Um mascate libanês tão bem retratado nas obras de Jorge Amado, que é ele chama de turco. Aliás, o meu pai considerava a maior ofensa, era chamado de turco, por causa daqueles problemas da perseguição religiosa, política dos turcos em cima dos libaneses e dos sírios, de modo geral. Então, na verdade, ele começou como mascate, indo de porta em porta, mas como um homem assim, de hábitos muito modestos, de vida bastante simples, e a família era ainda pequena, ele conseguiu se desenvolver até depois de alguns anos, passou a ter a maior loja de comércio de Ribeirão Vermelho. E vendia praticamente tudo na loja dele. Eu me lembro disso na minha infância. Me traz boas recordações da venda, como se chamava na época do meu pai, que tinha 9 portas, era uma loja enorme e vendia desde agulha, carretel, linha, até toucinho, quer dizer, o porco morto que se vendia aos quilos. E vendia querosene, vendia arroz, feijão, sapatos, tudo praticamente a loja vendia. Só não vendia carne de boi. A minha mãe era uma pessoa que ajudava muito o trabalho do meu pai. Eu me lembro disso até que todas as vezes de almoço e de janta, ela que tomava conta da loja. E ela, na verdade, até sob certos aspectos, alguns fregueses preferiam comprar com ela. Achavam a pessoa mais acessível, mais fácil de se comunicar. Então era também uma grande comerciante. Como todo bom libanês, né, de modo geral, eles se dão muito bem no comércio, particularmente os imigrantes. Então isso também me traz boas recordações. E uma recordação em especial, eu sou tremendamente grato à minha mãe, porque meu pai não queria que eu estudasse curso superior. Então, quando terminei, na época que se chamava ginásio, a 5ª série ginasial, eu queria vir para Belo Horizonte, ou então para uma cidade maior, para estudar o que se chamava de científico e depois fazer o vestibular para um curso superior. E meu pai não queria, radical, porque ele achava, como bom libanês que era, que só o comércio é que realmente poderia dar um certo status
ao indivíduo, através dos recursos da parte que o comerciante que trabalha bem consegue, né? E eu não tenho nunca tive menor inclinação para a área comercial. E minha mãe me apoiava muito. Minha mãe e a minha irmã mais velha, a Julieta, elas me apoiavam muito e me apoiaram bastante, até que no último dia da inscrição, me lembro disso direitinho. Desculpa, eu teria que pegar o trem, porque era o trem, né? Ferroviário, né? A cidade, inclusive, de Ribeirão Vermelho, era uma cidade essencialmente ferroviária. Então eu pegava o trem, que passava lá 4 horas da tarde, e ia para Lavras, chegava em Lavras em torno de 4h30, porque a cidade é perto, 9 quilômetros. E no último dia de inscrição para o científico no Instituto Gama, em Lavras, eu não estava preparado. Estava ainda sem fazer a barba, de tamanco. Se usava tamanco naquela época e não chinelo, né? Não havia as famosas havaianas e coisas semelhantes. Eu, então, estimulado pela minha mãe e a minha irmã, saí correndo para a estação ferroviária, peguei o trem e cheguei em Lavras. Infelizmente o trem se atrasou um pouco e eu cheguei 10 minutos ou 15 minutos atrasado. E o guichê do Instituto Gama estava fechado. Mas eu procurei um professor que cuidava dessa parte administrativa, que depois se transformou num dos grandes líderes na cidade de Lavras. Hoje tem até um museu com seu nome, o professor Bi Moreira. E o Bi falou, não tem problema nenhum, eu reabro o guichê e você se inscreve. Reabri o guichê, eu me inscrevi, e assim eu então me matriculei no Instituto Gama, onde terminei o curso científico. E do Instituto Gama, depois de terminado o curso científico, com 2 grandes amigos na época de Lavras, o Zé Hugo Castelo Branco, que depois chegou a ser ministro de Indústria e Comércio no governo Sarney, e Mário Veiga Reis, primo de Pimenta da Veiga, que trabalhou com o pai de Pimenta da Veiga como grande criminalista em Belo Horizonte. Nós viemos para Belo Horizonte e aqui fizemos vestibular. Eu para a farmácia e os 2 para direito. Foi uma infância em Ribeirão Vermelho muito boa, porque não éramos uma família abastada, rica, mas uma família de recursos. Então os recursos que naquela época podiam ser fornecidos a uma família de classe média, toda a vida nós tivemos. Então praticamente não tive dificuldades financeiras, nem foi necessário trabalhar para estudar. E lá em Ribeirão Vermelho eu me matriculei nas escolas públicas que haviam lá e fiz o curso primário. A minha mãe contava, né, que eu era um aluno assim um pouco, não digo indócil, mas um pouco assim ativo demais, né? E praticamente isso me levou a passar por todas as escolas de Ribeirão Vermelho, né? Porque eu provocava pequenos distúrbios, às vezes, na escola, tinha problemas, às vezes, com as professoras e com os próprios colegas e acabava mudando de escola. Até que cheguei a uma delas, que no final foi uma professora mais amiga, que ela me deixou até uma excelente lembrança de professora, do tipo de professora de curso primário que nós temos no nosso país e em Minas Gerais principalmente. Uma professora que foi quase uma segunda mãe, porque ela compreendia aquela minha atividade, porque eu fui um garoto muito ávido de informações, de ideias, de propostas, mesmo naquela época. E isso trazia, às vezes, alguns pequenos transtornos. E essa professora compreendia isso muito bem e me ajudou a terminar o curso. Isso foi muito bom para mim. E ao lado disso, eu me dava bem com determinados grupos de garotos lá da cidade, com quem principalmente eu jogava futebol. E até permaneci, cheguei até a jogar para o melhor clube de Ribeirão, que foi fundado pelo meu irmão mais velho, Antônio,
Ele fundou o Ferroviário Esporte Clube, que ainda existe até hoje em Ribeirão Vermelho. E é um excelente time, toda a vida foi. Uma excelente equipe. E eu jogava neste clube. E tinha lá. Eu era o que chamava na época alfi esquerdo, né? Nem sei a que corresponde hoje, né? Era ali na defesa do lado esquerdo. Tinha o goleiro, tinha 2 zagueiros e tinha a linha média de defesa. O centro, o que ficava no centro na defesa, né? O alfi direito e o alfi esquerdo. Eu era o alfi esquerdo, né? E até me lembro que cheguei a disputar uma partida com 3 Corações, onde o goleiro era o Dondinho, pai do Pelé. Jogamos uma vez uma partida que, por sinal, o nosso clube ganhou de 2-1, em que o goleiro era o pai do Pelé. E também isso aí me trazia muita satisfação, porque havia muitas dificuldades, pequena cidade do interior, principalmente depois que estava estudando fora de Ribeirão Vermelho, para terminar o curso, né, fui para Lavras, como eu disse. Chegava nas férias, era aquele alvoroço na cidade. Então, os garotos saíram pelas ruas gritando: chegou o Zé Murad com a bola de capotão. Então, na verdade, é porque eu pegava aquela bola de couro que se enchia, né? Porque eles lá jogavam praticamente com bola de pano, bola de meia, né? Ou no máximo uma bola de borracha, né? E eu chegava com a bola de capotão, né? Então era uma festa para eles quando eu chegava para disputar a partida lá com eles com a bola de capotão. E depois, no próprio Ferroviário, eu cheguei a jogar até no primeiro, né? Primeiro, que eles chamavam na época de primeiro time, né? Porque havia o primeiro, havia os reservas, né? Mas depois tive um problema que nós chamávamos de água no joelho. Problema com menisco, edema, né? O edema, a articulação passou a ter problemas e acabou acumulando líquido no meu joelho e eu fui obrigado a interromper. Quem sabe o futebol brasileiro perdeu um grande, né, zagueiro esquerdo, né? Não sei, né? Porque com 17 anos, pouco mais, eu larguei de jogar futebol. Fiz exame vestibular. Bom, como eu lhe falei, meu pai não queria que eu estudasse. Minha mãe que me apoiou demais e a minha irmã Julieta. Mas depois que ele viu que não tinha jeito mesmo, ele falou: tá bom, então você vai estudar mais uma coisa que seja ligada ao comércio. E o que ele achou ligado ao comércio, e com razão, é a farmácia. Então ele falou: tá bom, porque eu não tinha recursos para estudar por conta própria, eu não tinha emprego, dependia das mesadas dele, então eu não tive opção. Falei: tá bom, pai, então eu vou para Belo Horizonte estudar farmácia, que é ligada ao setor de comércio. E realmente vim para cá, fiz o vestibular, fui muito bem classificado, um dos primeiros no vestibular da época, em 1945. E em 46 passei a frequentar o curso de farmácia e terminei em 48 o curso de farmácia. E essa foi essa razão, porque ele achou que pelo menos farmácia tinha uma certa ligação com comércio. E tem mesmo, né? Mas depois que eu me formei em farmácia, ele quase até que comprou uma farmácia em Varginha, onde meu outro irmão estava trabalhando com comércio, quase comprou uma farmácia para que eu formado fosse lá tomar conta da farmácia. Eu falei então a ele: ó pai, não compra não, porque agora eu vou fazer o que eu sempre quis. Eu vou estudar medicina, porque isso é que é a minha grande paixão. Eu quero ser médico. Eu não quero comerciar, eu não tenho inclinação para o comércio. Aí, realmente, né, ele não comprou e ficamos até, como dizem na gíria, né, ficamos de mal durante quase um ano, porque foi o período em que eu fiquei me preparando, porque naquela época não se podia sair de uma escola, apesar da universidade, porque eu fiz farmácia pela Universidade Federal. Então poderia pleitear, como agora se faz, uma mudança de curso. Chama opção para novo curso. Mas na época não podia, não. Então eu fui obrigado a repetir o meu exame vestibular, fazer novo vestibular para a medicina. E houve até fatos curiosos, porque exatamente já prevendo que o meu pai não me ajudaria a estudar medicina, eu arranjei um emprego. E o emprego que eu arranjei foi como professor de química. Os professores lá da escola de farmácia, Lourenço Minicucci Sobrinho, de Lavras, meu conterrâneo, e Henrique Luiz Lacombe, aqui de Belo Horizonte, foi professor no Colégio Loyola há muitos anos. Eu era um bom aluno e eles confiaram em mim.
eu passei a minha primeira aula, eu dei no Instituto Padre Machado. Na época pertencia ao professor Lara Rezende, esse grande educador mineiro, cujos filhos até se distinguiram nas letras, como Otto, né? Otto Lara Rezende, e outros locais, como o Márcio Lara Rezende, que é um dos grandes neurologistas, pediatras, e assim por diante, né? O Acílio Lara Rezende, uma família enorme. E o professor Lara Rezende, apesar dos meus 20 e poucos anos de idade, ele confiou em mim. É até um fato até curioso que, pela curiosidade, pelo fundo de humor que tem, vou me permitir, viu, Vanderlei, contar, que foi a minha primeira aula de Química, no curso noturno do Instituto Padre Machado. Como era um curso noturno e era terceiro ano científico, o último ano, né? Havia alunos com mais idade do que eu, a maioria. A maioria tinha mais de 21 anos, eu tinha 21. Então eu cheguei lá para dar a primeira aula e fui recebido assim com aqueles olhares de admiração, né? Pô, garotão aí, o que ele veio fazer aqui? Substituiu o grande professor Lacombe, né? Que era um excelente professor de Química. Mas eu fui com toda a confiança. E num determinado momento, um dos alunos, se não me engano, até um dos filhos do próprio Lara Rezende, que era aluno da turma, se não me engano, o Geraldo, que já faleceu, que era um grande gozador, né? O Geraldo pede assim: professor, o senhor poderia equilibrar uma reação, uma equação de oxirredução para mim? Eu achei formidável, porque eu considerava a oxirredução na química a minha especialidade. Eu falei, ótimo, vou dar uma lição aqui de sabedoria para esse pessoal que está assim meio irônico comigo. Eu falei, pois não, qual é que é? Então ele falou, né? Sulfato ferroso, eu escrevi lá, mais permanganato de potássio. Aí eu comecei, né, a equilibrar, terminei a equação e tentando equilibrar. E não consegui equilibrar a bendita da equação. 5 minutos tentando, 6 minutos e nada. E a turma já começando a sorrir, né, assim um pouco ironicamente, e eu pelejando, 10 minutos, 15 minutos eu já estava suando frio. E já pensava comigo, olha, eu não dou para esse negócio, vou julgar isso aqui, o apagador aqui no quadro, o giz, vou sair da sala, vou embora para casa. Mas quando eu já estava quase fazendo isso, com uns 20 minutos de tentativa sem sucesso, tocou a campainha para o recreio. Falei, salvo pelo gongo, né? Aí falei para os alunos, olha, amanhã, na próxima aula, eu trago o resultado aqui para vocês, que iria para casa, né? Debruçar nos livros e equilibrar a bendita equação, né? Quando eu saí para o recreio, cheguei lá fora, contei o fato para o diretor do curso noturno, que era o professor Venâncio, sujeito boníssimo, uma alma extraordinária, né? Aí o professor Venâncio escutou a história toda e virou e falou assim para mim, olha, professor, eu vi tudo cá de fora do basculante. Eu toquei a campainha 10 minutos adiantado. Então eu falei, olha aí, olha, depois, uns 5 ou 6 anos depois, já consolidado no magistério secundário, inclusive por concurso, no Colégio Estadual de Minas Gerais, hoje Colégio Milton Campos, que era um dos melhores colégios do estado, talvez do país. Eu então me encontrei com o professor Venâncio na rua, já tinha saído do Padre Machado. Aí eu falei com ele, o senhor é culpado da farmácia ter perdido um farmacêutico, da medicina ter perdido um médico, mas o magistério ganhou um professor, que eu sou professor até hoje, eu que tenho sido a minha vida inteira. Olha, eu, modéstia à parte, fui um bom aluno. Eu estava entre os primeiros na minha turma de farmácia. Havia uma aluna, a professora Astrid Hermani, uma família até muito conhecida em Belo Horizonte, né, que era melhor aluna do que eu. Nós competíamos pelas notas, né? Me lembro uma vez que eram 4 matérias, 10 em cada uma, seriam 40 pontos, né? Eu fiz 39. Então eu pensei comigo, desta vez eu ganho da Astrid. Ela fez 40. Então ela ganhou, né, por 1 ponto. Né? Mas era o segundo aluno, o terceiro aluno da turma, então um curso muito bom. E até se falou aí na parte social. Eu era muito participativo. E naquela época o DCE, o Diretório Central dos Estudantes, tinha uma atividade social muito grande.
porque ali, exatamente naquele prédio da Associação Mineira de Engenharia, se não me engano, ali perto do Automóvel Clube, era onde o DCE fazia os seus bailes. E eram os bailes mais concorridos, geralmente aos sábados e domingos, os mais concorridos dos clubes de Belo Horizonte, porque era elite. Quem é que frequentava o DCE? O estudante de medicina, o universitário de engenharia, o estudante de farmácia, de odontologia, então era a nata daquela época na capital. E as moças casadoiras, né, também frequentavam. Por sinal, conheci minha mulher na faculdade de farmácia e mantivemos depois um namoro no DCE, onde eu ia, levava, ela dançava comigo o tempo todo. Então, eu cheguei a ser diretor social do DCE. Porque na época o presidente do DCE era da escola de farmácia e eu já tinha me formado em farmácia e era estudante de medicina. E o diretor social tinha que ter uma certa autoridade. Por exemplo, se o casal dançava muito coladinho, o diretor social tinha que chegar lá e colocar um palmo de distância. E nem sempre isso era bem recebido, né? Se eu já tinha bebido um pouquinho, provocava maior confusão. E como eu já tinha o meu curso de farmácia, estava fazendo medicina, havia um respeito, e era professor de química, e tinha sido professor de vários deles. Então havia um maior respeito quando chegava a uma situação destas, né? Então, durante muito tempo, essa atividade foi uma atividade constante. Mas isso não deixou que eu também participasse dos movimentos estudantis reivindicatórios. E naquela época, muito curioso, não era muito em relação por exemplo, política. Não propriamente. Eu me lembro que uma das greves maiores que nós fizemos foi para diminuir a entrada no cinema. Porque o cinema, que era um cartel coordenado por um tal de Antônio Luciano, uma figura famosa aí na capital, ele passou a cobrar dos estudantes, principalmente no sábado e no domingo, que eram os dias que nós poderíamos ir, né? Passagem inteira, a entrada completa, né? Tinha que pagar como os adultos. E nós tínhamos 50% de desconto. Então nós fizemos uma greve contra isso. Eu me lembro até que na época o presidente do DCE era um outro aluno da Escola de Medicina, família muito conhecida, família Gaetani, o Zé Menotti Gaetani, e ele falou comigo assim, ele me procurou, falou, olha, você é professor de Química, você tem acesso ao laboratório de Química do Colégio Estadual, que você, por sinal, melhorou muito, eu soube, e na nossa greve aí contra os cinemas, nós estamos querendo entrar lá no cinema, e lá de cima do palco, por exemplo, Cinema Brasil, aquela parte de cima, queremos julgar lá embaixo algumas ampolas de solução de ácido sulfídrico, que tem um cheiro de ovo podre, né? O pessoal ali fechado no cinema, sair do cinema. Falou, Zé Menor, eu não posso fazer isso, como é que eu... Não, você fabrica lá umas ampolas de gás sulfídrico para a gente julgar lá em cima do povo. Lá. Eu falei, não tem condições, porque, na verdade, eu sou estudante, apoio vocês têm todo o meu apoio para a reivindicação que estão fazendo, mas não tem condições de fazer uma coisa dessas. E realmente não fiz. Mas mostra a minha participação nos movimentos estudantis da época, dessas reivindicações que nós fazíamos mais de caráter propriamente social ou então em benefício da classe estudantil, mas sem nenhuma conotação política. Minhas palestras, eu já fiz mais de 1000, acho que estou na 1068, que eu tenho computado por causa do meu currículo. Se não me falha a memória, e se não errei nas contas, mais ou menos isso em 32 anos, né, de trabalho. Então, de vez em quando, algum jovem, algum adolescente, né, me pergunta, né, por que o senhor enveredou por esta área? Será que o senhor teve algum problema? Não tive nenhum, graças a Deus. Foi interesse acadêmico e científico. Porque a minha formação universitária toda foi em cima da questão da droga. Porque eu me formei em farmácia, que é muito ligado ao setor, é a produção. Os farmacêuticos, a indústria farmacêutica, é que produz muito dessas substâncias psicotrópicas, principalmente as sintéticas. Depois me formei em medicina,
estudei muito o efeito das drogas no organismo, e também em química. Então, as três profissões que tenho são intimamente ligadas ao problema da droga, de um modo amplo, genérico e uma maneira bem ampla, né? Agora, ao lado disso, eu ainda fiz um curso de especialização na Faculdade de Medicina de Paris sobre psicotrópicos, que são as drogas que agem sobre a mente. Psicotrópicos são aquelas que têm tropismo, têm afinidade, têm atração pela cuca, pela mente. Então, o primeiro curso em Paris, de 1 ano, foi sobre psicotrópicos. E um segundo, 5 anos depois, sobre bioquímica cerebral, na Faculdade de Medicina da Universidade do Texas, portanto, nos Estados Unidos. Também ligado intimamente à questão da bioquímica do cérebro, né? E como é que ela pode ser perturbada por ação dessas drogas psicotrópicas. Então, essa formação acadêmica, essa formação científica, me levou a dedicar-me a esse setor. E, ao lado disso, como professor que fui, principalmente do curso secundário, que no colégio estadual eu fui tudo. Eu fui desde professor contratado, depois professor que se chamava de catedrático. Fiz concurso com provas de títulos e escrita, oral, etc. Como era na universidade, para entrar no colégio estadual, até chegar a diretor do Central, vice-reitor e reitor, porque o cargo do colégio estadual era um colégio tão importante que o cargo era de reitor, que era o diretor-geral do estabelecimento. E eu fui professor de Química há 20 e tantos anos no colégio estadual. Então, muito ligado à juventude. E eu percebi, na França, nos Estados Unidos, naquele período, foi o período exatamente contestatório daquele movimento daquele estudante lá em Paris, o Cohn-Bendit, esse movimento contestatório estudantil, que foi no meados da década de 60, e também os hippies nos Estados Unidos, e o movimento dos estudantes contra a guerra do Vietnã, é o período que eu estava lá. E uma das maneiras que, na época, se encontrava para contestar era usando drogas. Foi a chamada falsa cultura das drogas. Então, na época, eu vi a devastação que as drogas estavam provocando, particularmente em determinados setores da mocidade americana e da mocidade francesa. Eu, então, quando voltei para o Brasil, eu fiquei alarmado com aquilo que vi lá e achei que deveria trabalhar visando a prevenção, para ver se no Brasil não se repetiria, ou se poderíamos diminuir o impacto que eu sabia que um dia iria chegar até nós. Como realmente chegou, né? Isso me levou, então, a dedicar a essa área. E até depois, por uma questão de coerência, fui me envolvendo também até com as próprias chamadas drogas legais, como o tabaco e como as bebidas alcoólicas. Em relação ao tabaco, eu tenho até um fato muito curioso. É que, há uns anos atrás, uns 12, 15 anos atrás, eu fumava cachimbo. Não era fumante assim pesado, não, mas fumava cachimbo. E levava o cachimbo, inclusive, para a escola, né? E eu estava preparando uma tese na faculdade de farmácia, para um concurso, e uma vez um ex-aluno meu me telefonou, ele estava fazendo o curso de comunicação. Estava como estagiário no Diário da Tarde. E ele ligou para mim e falou: professor, eu gostaria de fazer uma entrevista com o senhor. Eu nem perguntei sobre o que era, porque eu dava tanta entrevista como dou até hoje. Só chegar um microfone perto de mim, eu estava com uma entrevista, né? Então, eu nem perguntei e falei: amanhã você vai na faculdade de farmácia, no meu laboratório, e me dou a entrevista. Era um aluno muito amigo, né? Ex-aluno. Ele apareceu lá no dia seguinte, lá às 2h da tarde, entrou no laboratório. Eu estava lá com a garrafa térmica, as xícaras, né, o cafezinho, ofereci para ele, ele tomou, eu também tomei. Automaticamente enfiei a mão no bolso, tirei o cachimbo, enchi o fornilho, pus na boca, acendi e perguntei: a entrevista é sobre o quê? E ele respondeu: sobre os males do tabagismo. E eu de cachimbo na boca. Então, o que eu poderia fazer? Eu comecei a falar, né? Câncer do pulmão e dos brônquios, enfisema pulmonar, etc. Né? Ele diligentemente anotando tudo. No dia seguinte, a manchete na 4ª página do Diário da Tarde, que guardo comigo até hoje. Estava escrito:
fumo dá câncer, vírgula, afirma professor, vírgula, após uma baforada. Então ele me deu uma gozeira dessa, foi uma das maiores lições da minha vida. Falei, gente, precisamos ter coerência. Se eu vou realmente me empenhar no combate ao tabagismo, tenho que começar comigo mesmo. E não fumar. Peguei os cachimbos, aposentei todos. Eu tinha uma série, tinha 4 ou 5. E nunca mais realmente fumei e me encontro aí nessa campanha muito grande em relação também ao tabagismo. Tanto que hoje na Abraço nós já temos até um curso que é frequentado por pessoas que querem largar de fumar. E no combate às outras drogas também tem tido algumas situações um pouco embaraçosas, porque hoje eu sou tão conhecido nessa área que às vezes fazem conotações que em princípio pareceriam assim desprimorosas. Eu me lembro que uma vez um amigo meu foi examinar um concurso de toxicologia em Porto Alegre. E lá na banca examinadora ele era um dos professores de fora, havia 3 de lá e 2 de fora. E na hora lá, na conversa, era um concurso de toxicologia, ele citou meu nome, Elias Murat. Aí um dos examinadores de Porto Alegre virou e falou assim para ele, Murat, aquele cara lá em Minas que anda envolvido com a maconha? Então, foi preciso ele explicar o meu tipo de envolvimento, né? Envolvimento no bom sentido, de trabalhar, educar, fazer a prevenção, né? E uma vez um adolescente também, impressionado com tudo aquilo que eu falei sobre a maconha numa palestra, ele falou, professor, vou lhe fazer uma pergunta um pouco indiscreta. Posso? Eu falei, pode, uai. Ele disse assim, o senhor falou tão bem e tanto aí sobre a maconha, conhecimento tão profundo, que eu vou lhe perguntar, o senhor já fumou maconha? Então, a gente imagina a situação, né, de um professor especialista no assunto, né? Eu disse, olha, eu vou lhe responder de maneira indireta. Nesta época, isso tem alguns anos, o melhor obstetra e ginecologista que eu conheço, que é o Lucas Machado, pelo que eu sei, nunca sofreu as dores do parto. Não é verdade? Aí a turma caiu na gargalhada. Aí foi também um momento assim muito interessante dessa luta enorme que nós estamos ainda hoje nela, que é a luta da prevenção do uso de drogas no nosso meio. Não, realmente não experimentei. Experimentei uma, mas em caráter estritamente científico. Está até descrita a minha experiência no meu livro, o primeiro livro que publiquei em 1972 sobre o assunto. Ele está hoje esgotado. Ele se chama O que você deve saber sobre os psicotrópicos, você talvez até o conheça, Wanderley. A viagem sem bilhete de volta. Lá tem uma descrição da minha experiência com LSD. Porque naquela época, final da década de 60, mais ou menos, início de 70, o laboratório Sandoz, da Suíça, que produzia LSD, ele queria lançar no mercado a LSD. E estava junto aos psiquiatras, principalmente, propagando a LSD como uma droga que poderia ajudar a psicanálise. Porque ela seria capaz de remover bloqueios do consciente e permitir ao indivíduo se expressar melhor diante do psicanalista, principalmente em relação a possíveis traumas da infância, que o consciente teria reprimido. Então ela poderia ser um instrumento valioso na psicanálise, né? E o laboratório queria lançar o produto no mercado. Então, na época, no Hospital Galba Veloso, que é um dos maiores hospitais psiquiátricos do estado, ainda hoje, junto lá num curso que eu estava ministrando para cerca de 20 psiquiatras, nós combinamos de fazer uma experiência. Então, consegui a LSD com o laboratório Sandoz, e na presença de psiquiatras que se revezavam, que foi durante um dia inteiro, eu experimentei a LSD, para ver se realmente havia aquilo que eles chamavam o retorno à infância. Alguns exagerados até chegaram a escrever, principalmente leigos, que o indivíduo retornaria até ao útero materno. Mas isso realmente eu percebi, pelo menos no meu caso, eu tive alucinações visuais, coloridas, tive alucinações cinéticas, movimentos de objetos, auditivas, escutei
sons estranhos, mas não tive nenhuma reação mais importante, né? E nem tive recidivas depois de alguns dias. E eu descrevo essa experiência no meu livro. Foi a única que realmente fiz, porque fiz uma experiência científica, tanto assim que o laboratório Sandoz desistiu. Não fui só eu, não. Vários pesquisadores americanos fizeram experiência, inclusive um que ficou famoso. Não sei se você se lembra daquela nossa entrevista, eu cheguei a citá-lo, Timothy Leary. Ele era o papa da LSD, da droga alucinógena, porque ele divulgava, ele que batalhava para que ela fosse usada em psicanálise. E ele ficou tão dependente da LSD que, para ter uma ideia, eu quando experimentei LSD, usei 50 microgramas. O micrograma é um milésimo do miligrama. E o miligrama é o milésimo do grama. Então é isso. Um comprimidozinho deste tamaninho. E eu experimentei isso e tive essas alucinações. E ele, no final da vida, ele morreu há poucos anos atrás, ele usava já quantidades consideradas cavalares, quantidades enormes de LSD para ter os seus efeitos. E morreu até prematuramente. Uma das razões, possivelmente, o abuso que ele fazia dessa droga alucinógena. Então isso foi feito em vários países, essas experiências foram repetidas. E a droga hoje é uma droga ilegal. Não chegou a ser lançada porque chegou-se à conclusão que entre risco e benefício, os riscos são muito maiores do que os benefícios. Então ela não foi lançada no mercado. Uma experiência boa. Eu fiquei 3 mandatos, como você sabe, né, Vanderlei? 12 anos, portanto, na Câmara dos Deputados. E um parlamentar assíduo. Eu não era um parlamentar omisso. Houve um determinado período que eu tive 100% de frequência. Depois houve pequenos problemas de saúde, pequenos, que eu fui obrigado a falhar, e muitas viagens que fiz ao exterior, mas de um modo geral eu parlamentar muito assíduo. E a experiência foi boa. Eu, na verdade, nunca pensei em ser político. Eu me lembro que fui procurado por amigos. Meu sogro, que era muito amigo do grande político mineiro, Zé Maria Alckmin, ele que chegou a ser ministro das Finanças, do presidente Juscelino Kubitschek, Zé Maria Alckmin, e chegou a ser vice-presidente da República, do Castelo Branco. Então, um grande político mineiro. E meu sogro era amicíssimo dele, porque ambos de Bocaiúva. Minha mulher era de Bocaiúva. E, então, ele queria muito que eu fosse candidato a vereador, candidato a um deputado estadual, e eu nunca quis. Mas em 86, tendo em vista a Constituinte, eu fui procurado por 2 grandes amigos na época. O professor Austrégésilo Mendonça, que tinha sido deputado federal pelo PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, e o senhor Aquiles Diniz, que era o presidente do PTB na época. E ambos insistiram comigo para que me candidatasse a deputado federal, pelo PTB. E eu então pensei bem, falei, olha, essas bandeiras que estou defendendo, eu acho que chegou um momento em que preciso prestígio político. Porque chega um ponto que a gente não consegue avançar mais, se não tiver prestígio político. Eu falei, então é o momento, porque é a Constituinte que está sendo convocada. Eu resolvi me candidatar, e como aqui em Belo Horizonte principalmente já era bastante conhecido por causa da minha luta em relação às drogas, os medicamentos e a qualidade dos alimentos, 3 bandeiras. A prevenção do uso de drogas, a questão grave dos medicamentos no Brasil, isso tudo que está ocorrendo aí, ó, tudo denunciei há 15 anos atrás. Falsificação de medicamentos, eu denunciei em 1970. Falsificação de tetraciclinas no mercado brasileiro. Eu peguei 11 tetraciclinas antibióticos, que eu comprei nas farmácias de Belo Horizonte, mandei analisar na faculdade de farmácia, 9 estavam falsificadas. Eu então as denunciei. Como eu mandei denúncias para o Ministério da Saúde, o ministro nem sequer se dignou a me responder, eu fui à imprensa. E a imprensa me deu uma grande cobertura, como me tem dado até hoje. Então a mídia realmente tem me dado um grande apoio nessa questão. Então essa bandeira também dos medicamentos. E também a qualidade dos alimentos. Eu denunciei várias contaminações de alimentos.
que eram muito mais frequentes que na atualidade. Ainda existem algumas. Alimentos, por exemplo, um deles que eu me lembro foi uma denúncia de, como é que chama, aquele doce amarelo, muito amarelado, né, quindim, né, que estava contaminado com corante artificial. Porque aquele amarelo que tem no quindim deve ser da gema do ovo. Mas, na verdade, eles punham corante. E o corante tem um deles chamado amarelo de metenila, que é cancerígeno. Então eu fiz a denúncia. Bromato no pão, eu fui o primeiro no país a denunciar o bromato no pão. Porque eles põem bromato no pão para ele ficar mais coradinho, mais fofinho, mais torradinho. Um pão parece muito bonito, né? Aparentemente gostoso. Mas o teor de bromato não pode ultrapassar uma certa quantidade. E estavam ultrapassando. Fiz essa denúncia também. Então, com isso, o povo me apoiou na minha pretensão e eu fui eleito o único do PTB no estado inteiro naquela época. Você se lembra disso, né? Porque na época tinha até uma pessoa muito ligada a você, Vanderlei, que era candidata a deputado estadual. Nós fizemos até dobradinha, tá? E eu fui o único eleito, né? Deputado federal pelo PTB. Fiquei no PTB até 90, mas percebi que não era realmente a minha ideologia. Porque eu fui procurado para ser do PTB porque souberam que na minha juventude eu era getulista, e realmente fui getulista. Eu me lembro que uma vez, na época famosa do passado, a conhecida UDN, através do brigadeiro Eduardo Gomes, e Getúlio Vargas do outro lado como candidato, Getúlio Vargas veio a Belo Horizonte, e o brigadeiro Eduardo Gomes tinha um apoio da juventude universitária quase que em piso. 90% dos universitários eram brigadeiristas. E alguns poucos getulistas. Então procuraram um estudante universitário para saudar o Getúlio na Praça da Estação. Só encontraram dois. O Zé Hugo Castelo Branco, que depois foi ministro, inclusive, e foi assessor de um grande parlamentar do PTB, Santiago Dantas, senador, e eu. E eu acabei fazendo uns discursos para Getúlio Vargas. Me lembro de Getúlio Vargas ao meu lado, assim, seu terno de linho branco, S-120, chapéu, o senhor assim é baixo, né, porque ele era de estatura baixa, e fiz a saudação em nome dos universitários. Então, relembrando esses fatos, me convidaram, eu saí pelo PTB. Mas depois, chegando a Brasília, durante 3 anos, eu vi o estatuto do partido, vi a posição dos parlamentares, meus colegas, e cheguei à conclusão que não era o que eu queria. E quando o PSTB foi fundado, o PSTB eu via social-democracia, né, lutando pelo parlamentarismo, voto distrital misto, eu falei, isso daqui é o que eu acho, né, que é o avanço realmente, a social-democracia. A democracia lutando pelo social.